Olá pessoal, mais uma live e a live de hoje vai ser sobre o Agosto Lilás, que eu vou ter o prazer de falar aí com vocês sobre esse tema tão importante e com uma convidada muito especial, que é a Miriam Arseno Rocha, uma artista plástica que tem um projeto maravilhoso, o Arte que Denuncia, o Arte que Denuncia, e eu acredito que todo mundo que ficar na live aqui vai poder participar de uma conversa muito legal sobre um tema muito importante. Tema esse que a gente precisa, quanto sociedade, refletir e fazer a diferença, mostrando para todos aqueles que são coisas que acontecem nos lares e a gente precisa transformar a nossa sociedade debatendo esses temas. Então, Agosto Lilás vem falar sobre a conscientização da violência, pela diminuição da violência, né, cessar a violência contra as mulheres, principalmente a violência doméstica. Inclusive, a Lei Maria da Penha tem esse nome em homenagem a uma mulher que mais de 20 anos sofreu constantemente violência do seu ex-marido, ficou inclusive numa cadeira de roda por conta de uma tentativa de assassinato, e esse caso levou anos na justiça. Por isso, então, a necessidade de fazer uma lei específica. E eu tenho certeza que, debatendo esse assunto aqui, a gente vai poder, ouvindo a nossa convidada, que é a Miriam Arseno Rocha, que tem um trabalho nessa área, a gente vai poder fazer com que as mulheres tenham a sua participação, a sua voz, a sua vez, e também saibam como agir mediante essas situações. Quero agradecer o pessoal que está entrando aí na live, muito feliz por tê-los aqui. Toda segunda-feira, às 21 horas, a gente está fazendo live com temas importantes, temas que envolvem a cidade de Camboriú, temas que envolvem a reflexão da sociedade de maneira geral, e tudo isso vem para contribuir também, principalmente com informações e também conteúdo diferenciado. Agradeço aí o Lion, que está ligadinho, a Jane Domingues, né? Domingues, muito legal. Tainara, fico feliz aí que o pessoal tá ligadinho na nossa live aí. Outra questão também, o pessoal que está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais, tanto nos stories como também na nossa fanpage, está ali todo o nosso trabalho como vereador. Nós temos um site, johnleno.com.br, onde está ali também o resumo das principais leis do nosso trabalho, também o histórico do nosso mandato, nossa formação, as principais ações, fiscalização. Então, vai ser muito legal. E a Arte que Denuncia é um projeto que vem dando muito resultado, por isso que eu fiz questão de convidar a Miriam Arseno Rocha para a gente conversar sobre o tema do Agosto Lilás, que nós estamos agora nesse momento, mas também falando sobre os dados que tem, que são alarmantes, né? Na pandemia, os números, inclusive, aumentaram. Isso trouxe bastante preocupação das autoridades. E eu tenho hoje a felicidade de poder conversar com ela. Miriam Arseno Rocha, artista plástica, camburense de coração, faz um trabalho na arte maravilhoso. E queria te dar aí boa noite e muito obrigado por aceitar esse convite. Olá, John, boa noite. Obrigada por fazer esse convite para a gente. Me sinto honrada, né? O nosso projeto, né? Se sente honrado, as pessoas que estão envolvidas no projeto, que nos auxiliam, também se sentem honradas por esse convite. E é uma valorização para a gente enquanto artista e enquanto projeto, né? Verdade. Miriam, a gente está no mês do Agosto Lilás, a gente está com esse tema. Claro, não é só nesse mês que a gente tem que falar sobre isso, mas nesse mês a sociedade inteira começa a usar todas as suas plataformas, redes sociais, a mídia, as igrejas, as empresas, param para refletir que esse é um problema grave que afeta a sociedade, afeta as famílias, e é uma situação que a gente pensa muitas vezes que está diminuindo e a gente fica surpreso com os números que vem aumentando, inclusive, né? O Disque Denúncia, o 180, revelou dados aí, principalmente período da pandemia, que traz aí um momento de muita preocupação.
sabendo que hoje, infelizmente, milhares de mulheres são vítimas da violência doméstica e muitas delas não têm a quem recorrer, essa é a verdade, porque muitas vezes o seu esposo, o seu marido ou o seu companheiro é o provedor, é aquele que está ali, pai dos seus filhos. Realmente é uma situação muito difícil. A gente, como vereador, está lá na Câmara, a gente acompanha as políticas públicas, a gente está sempre empenhado em fazer nosso mandato uma participação fortalecendo as políticas públicas, seja na questão dos aprovando os recursos públicos, seja divulgando eventos, levando para a tribuna esse tema tão importante, mas isso é apenas uma partícula de tantas coisas que precisam ser feitas, né? Eu até comentei aqui anteriormente que a Lei Maria da Penha, que é de 2006, de agosto de 2006, ou seja, por isso agosto lilás, a gente teve uma grande dificuldade naquele período de conseguir avançar na justiça, por isso tem uma lei específica hoje para dar essa segurança, né, para nossas mulheres que são aí vítimas da violência. E mais do que isso, a lei foi também atualizada justamente porque antes a mulher fazia a denúncia, mas depois, se ela se arrependesse, ela poderia lá justamente pedir para cessar aquela ação, e hoje não acontece mais assim. Hoje, até se a mulher não quiser fazer a denúncia, se algum familiar fizer, o caso vai seguir. Então, se tudo isso aconteceu no meio jurídico, legal que o pastor Christian está aqui acompanhando, se tudo isso aconteceu no meio jurídico, é para dar uma resposta para aquilo que a sociedade tem como dor. E aí, quando a gente dá de cara com um projeto Arte que Denuncia, que traz um assunto chocante, eu digo chocante porque quando a gente vê as imagens das obras da artista plástica Miriam Arseno Rocha, não tem como você não ficar chocado com aquilo, né? As obras, elas nos chocam, mas elas transmitem uma realidade que já pode ter sido vivida por muitas pessoas e que aquilo ali precisa ser debatido, discutido. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre da onde que surgiu essa ideia de fazer através da arte algo que viesse a chocar a sociedade pelas imagens que a gente vê, mas que pudesse também deixar sua contribuição acerca desse tema tão importante que é combater a violência contra a mulher. Ô John, tá travando um pouquinho, será que é a tua internet ou é a minha? Por enquanto está tudo certo. É? Ah, Ah, porque eu ouvi. a, a Sueli botou aqui, em briga de marido e mulher, se coloca a colher sim. Parabéns aos Sim, envolvidos aí. se coloca a colher, sim, em briga de É, marido e mulher. Eu até uso açúcar é essa frase demais. em um dos cartazes que a gente usa quando a gente faz as intervenções no semáforo. Eu tenho essa frase, né? Em briga de marido e mulher, se coloca a colher, sim. A gente está comemorando 16 anos da Lei Maria da Penha, né? É uma alegria, né? Para gente que trabalha com a questão do combate à violência contra as mulheres, mas a gente sente que ainda precisa avançar mais porque os números, né, aumentaram muito. Eu até anotei dados aqui. Pode falar, amiga, por favor. Só em 2022, Santa Catarina, o que eu vou falar vai ser de Santa Catarina, né? Só em Santa É, Catarina aumentou em 55% o número de feminicídio. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma lei que ampara as mulheres, a gente também tem o índice de violência crescendo muito, né? E não é só a violência doméstica, não é só a agressão física, não é só a violência verbal, a emocional, a patrimonial. Eu considero também que quando uma criança ela é abusada, essa mulher continua sendo violentada. Por quê? Quando o filho dela é abusado, ela sofre. Então, essa verdade. violência não foi só contra aquela criança, foi contra essa mãe também. Então, o abuso sexual, a violência doméstica, ele tem crescido muito nos nossos dias. E aí você me perguntou, né, a gente criou, como que nasceu esse projeto, o Arte que Denuncia? Ele nasceu em 2016. Eu fui estudar sobre sexualidade em Vitória, no Espírito Santo,
E Que lá a legal. gente aprendeu em um treinamento, é uma escola, uma base missionária, né? Que treina pessoas para fazer intervenções urbanas, que capacitam pessoas para falar, para dar palestras sobre sexualidade. Então, dentro dessa escola, eu fui treinada para fazer intervenções urbanas. E aí eu fui desafiada a usar a minha própria vocação, que é a arte. Então, lá nasceu o projeto, né? Nasceu a exposição de arte, que é o tema Violência contra a Mulher e a Criança. Ela nasceu em 2019, foi quando eu comecei a pintar as obras, foi quando eu lancei essa exposição na Câmara de Vereadores de Camboriú. E ela deu muito certo. Eu não tinha noção, né? Eu não tinha, não fazia dimensão do quanto isso ia ser grandioso, quanto a gente ia atingir as pessoas. Eu sabia que eu estava pintando histórias reais, que era a partir da minha própria história. Pintei a minha história e a história do meu marido. O meu marido também, né, passou por violência sexual na infância. Eu aos 8 anos, ele aos 11 anos. E eu resolvi pintar as nossas histórias e pintei as histórias de mulheres que eu ouvi durante aconselhamento, histórias de homens, né? Porque às vezes a gente pensa que é só as mulheres que sofrem. Não, os homens também sofrem violência, né? Os Verdade. meninos também são vítimas de abuso sexual. Homens também são agredidos por mulheres. Então, a gente não pode dizer que só as mulheres sofrem violência, né? A violência ela está em todos os lugares, em todas as famílias, né, em todas as classes. Não existe classe social, não existe raça, né? Até nas obras que eu pintei aqui, eu coloco, né, a metade de um rosto é a cor negra, a outra metade é branca, porque eu estou dizendo através dessa obra que não existe raça e não existe classe social. Essa obra que está aqui é uma mulher que está tirando a máscara. Por que que eu coloquei essa máscara sorrindo e por trás dessa obra tem uma mulher chorando? Porque essa é a realidade de muitas mulheres na nossa sociedade, mulheres muito bem de vida, né? Mulheres ricas. Eu tenho amigas que são muito bem de vidas e que vivem violência doméstica. E ela não consegue sair da relação. Ela vive exatamente isso. Ela coloca a máscara, sai para a rua, vai para a sua convivência social, para o seu trabalho, para suas festas, sorrindo, mas lá dentro de casa ela está vivendo exatamente isso. Ela está sendo negada de sair de casa, ela não tem direito de usar a roupa que ela quer, porque ela está vivendo aquele ciclo de violência e ela não consegue sair daquela relação. E aí a gente se pergunta, por que que essa mulher não sai dessa relação? Ela não sai dessa relação porque existem muitos motivos que a impedem de sair da relação. A gente que não vive isso parece que é tão simples, por que não separa? Mas não é tão simples assim, né? Existem tantas situações que impedem uma mulher de sair de uma relação abusiva. Às vezes é o filho, às vezes é a condição financeira, às vezes essa mulher já está com os seus 60 anos, né? Ela nunca trabalhou fora. Como que ela vai arrumar um emprego aos 60 anos de idade? E às Verdade. vezes a gente julga, né? É uma realidade. Eu conheço pessoas que já estão com 60 anos de idade e não conseguem sair da relação abusiva, porque ela não tem para onde ir. Ela não tem como se sustentar. O provedor dela ali que traz o sustento para casa é o marido. Então, ela nunca trabalhou fora. Então, às vezes, a gente tenta, né, se colocar no lugar dessa mulher. Como essa mulher vai sair dessa relação? É uma situação difícil, né? Para a gente pensar. E se existisse uma casa de apoio, né? Se existisse uma casa de apoio onde essa mulher pudesse ir, onde ela pudesse ser amparada, onde ela pudesse, a partir dessa casa de apoio, ela conseguir um emprego, ter uma capacitação e a partir dessa casa de apoio ela ser encaminhada para um trabalho. Eu acredito que essa mulher, a partir desse momento, começa a ser empoderada, né? E a olhar para dentro de si e dizer, eu tenho valor, eu posso, né? Porque às vezes a gente cobra que essa mulher saia dessa relação, mas a gente não tem o que oferecer para ajudar a ela, né? Essa experiência que tu está tendo com o seu projeto, Arte que Denuncia, essas obras, esses resultados dessas pessoas que tiveram acesso à exposição dessas artes, quem está nos acompanhando aqui ou que vai ver essa live depois vai perguntar onde é que eu tenho acesso, como é que eu vejo, né?
essa exposição trouxe para você alguma demanda? O que isso mudou na vida da Miriam como artista e o que fazer com essa demanda? A gente sabe que você mesmo recentemente falou que falta estrutura, por exemplo, uma casa de apoio para que elas possam ser empoderadas e estar lá segura que estão tomando a melhor decisão e vão conseguir se manter, né, sem muitas vezes escalonar ainda a violência, porque às vezes a mulher vai pedir ajuda, acaba entrando em outro relacionamento ainda pior, ou muitas vezes vem a perseguição por ter deixado aquele relacionamento, o companheiro não quer aceitar, geralmente é assim que acontece, inclusive os assassinatos, né? Então, assim, essa demanda que o teu projeto trouxe, as pessoas que tiveram acesso a essa exposição, como é que a Miriam tem feito em relação a esses resultados? Então, onde encontrar a exposição do Arte que Denuncia? O nosso foco principal é entrar dentro das câmaras de vereadores. Então, a gente já tem atingido alguns municípios, né? Hoje, né, esse mês, por exemplo, ela está em Navegantes, na Câmara de Vereadores de Navegantes. Estivemos em Legal. Blumenau. Então, assim, o nosso foco, John, o nosso objetivo é entrar dentro das câmaras de vereadores com as obras originais. Por que as câmaras de vereadores? Porque é lá que nascem os projetos de leis. Então, Verdade. quando essa exposição chocante, porque são imagens chocantes, são histórias reais que eu pintei, quando essas obras elas entram dentro desses locais, é uma provocação. Eu não sei se você se sentiu provocado quando o Arte que Denuncia entrou dentro da Câmara de Vereadores de Camboriú. Muito De chocado. alguma forma, tu vai olhar para aquela obra de arte, ou é sobre o abuso sexual infantil, ou é sobre o tráfico humano, ou é sobre a violência contra a mulher. Uma daquelas obras vai mexer com alguém, vai fazer com que esses vereadores que estão ali em favor da comunidade, vai fazer com que ele olhe de forma diferente para essa causa e vai mexer o coração dele para que ele se volte para essa causa e elabore projetos em favor da comunidade. Essa é a intenção, esse é o objetivo de entrar dentro das câmaras de vereadores com a exposição de arte e violência contra a mulher e a criança. O segundo objetivo do projeto, as escolas. Por que as escolas? A escola, para mim, é o que eu mais amo entrar, ir lá, montar exposição e falar da minha história e falar sobre essas obras que estão aqui, porque eu falo sobre cada uma dentro das escolas. Por que nas escolas? Porque é lá que estão as crianças que serão os próximos maridos, né? Os Perfeito, futuros perfeito. maridos, as futuras esposas, as meninas, as adolescentes que estão ali, algumas delas já estão dentro de um relacionamento. Muitos adolescentes que estão ali na escola vivem dentro de um lar de extrema agressão. Já vivem em um lar onde a violência doméstica ele já convive com aquilo. Então, quando a gente monta a exposição de arte, trabalha esse tema com os adolescentes e com as crianças, a gente não está levando somente a informação para eles de que onde pedir ajuda. Não, a gente vai trabalhar com eles a questão de preparar eles para enfrentar isso, para eles não reproduzirem isso. Então, eu foco muito nas escolas para os adolescentes, para que eles debatam sobre o assunto, para que eles falem com os professores, com os psicólogos, que eles busquem ajuda se eles estão vivendo dentro de um lar onde existe a violência, para que eles falem sobre isso, porque o permanecer calado é pior, né? Quando a gente não fala sobre algo que a gente está sofrendo, a gente acaba reproduzindo aquilo lá na frente. Então, o foco maior do projeto, os dois maiores focos, né? É as câmaras de vereadores, os lugares onde nascem os projetos de leis, e as escolas. E é lá dentro das escolas aonde a criança, que é o que eu mais trabalho, que eu mais gosto, né? Porque é a minha causa, é aquilo que eu vivi, né? Eu fui abusada aos 8 anos de idade, intrafamiliar. Então, por que que eu gosto de ir lá dentro da escola e falar com a criança a partir de 8 anos? Porque é o que eu vivi.
Então, eu tenho autoridade para chegar para esses adolescentes e dizer para eles: olha, você não precisa guardar esse segredo. Você pode falar, você não precisa fazer como eu fiz, guardar o segredo quase 32 anos. Não, você pode contar. E por que que você pode contar? Porque hoje você tem o Disque Denúncia, que no meu tempo de infância não existia. Hoje você tem o Conselho Tutelar a seu favor, a seu dispor, né? Que na maioria das vezes o Conselho Tutelar está juntamente com o projeto Arte que Denuncia nas escolas. Então, a gente está ali falando, eles estão observando as obras, estão ouvindo as nossas palestras e já estão, ao mesmo tempo, manifestando e já denunciam. Então, a importância do projeto ir para dentro de uma escola é porque ele realmente dá resultado. A gente tem, né, aqui em Camboriú, eu sempre ouvi, né, isso que eu vou falar, eu vou ter que abrir isso daqui, né? Eu sempre ouvi certo? assim, John, Camboriú está em primeiro lugar em Santa Catarina, porque é a cidade que mais tem abuso sexual. Eu sempre ouvi isso como uma coisa alarmante, uma coisa muito feia, muito triste. Só que eu descobri ao trabalhar com o Conselho Tutelar nas escolas, ao trabalhar com o projeto, eu descobri que Camboriú é nota 1000, cara. Sabe por quê? Eu tenho orgulho Por da quê? minha cidade, porque ela trabalha a Esse tema. prevenção do abuso sexual. Quando um município trabalha a prevenção da forma que Camboriú trabalha, vai aparecer, os índices sim vão ser elevados. Por quê? Porque vai ter denúncia. Agora, a cidade que não trabalha a prevenção, ela vai ficar escondidinha, ninguém está falando nada, parece que não tem abuso naquela cidade. Não Verdade. existe tanto quanto Parece aqui. que muitos A querem esconder diferença, isso daí para debaixo do tapete, né? Quando na verdade tem exatamente. que encarar esse problema de frente. A diferença da nossa cidade, do nosso município, é que nós temos um exército formado de pessoas que abraçaram essa causa, né? Nós temos o nosso principal parceiro, que é o Manuel Mafra, que é um tesouro, esse homem é um tesouro na Verdade. nossa cidade, tá? Parabenizar o Manuel. O Manuel faz um excelente trabalho há muitos anos. Ele trabalha incansavelmente em defesa das nossas crianças e dos adolescentes da nossa cidade. O Ele não Conselho da mede. Mulher também está fazendo um bom trabalho. Sim. A O OAB. Conselho da Mulher agora foi ativado, né? O ano passado, o Conselho da Mulher aqui em Camboriú tem trabalhado incansavelmente em defesa das mulheres que estão, né, em condição de violência. Então, assim, os índices aparecem porque nós trabalhamos. E quando, em 2021, o nosso projeto entrou em todas as escolas municipais, a gente teve, né, a informação do Conselho Tutelar de que o índice de denúncia aumentou em 20%. Então, não me assustou, né? Porque eu já esperava isso, porque seria impossível o projeto entrar lá, eu encorajar essas vítimas a denunciar, buscar ajuda e não ter denúncia. Tem que ter a denúncia, mas acima de tudo, além da denúncia, porque o foco não é só a denúncia, não basta apenas denunciar. O que eu desejo ainda é que esse adolescente, essa vítima de abuso sexual, não apenas denuncie, mas que ela busque ajuda terapêutica, ajuda psicológica. E aí entra uma questão para que o município aumente, né? Porque como tem a demanda, Profissionais, né? Aumente que os o município profissionais. aumente os profissionais na área da psicologia, né? Da terapia. Nós Por temos, quê? A nós temos o demanda trabalho do aumentou. CREAS, né? Nós temos, a E Vera está dando os parabéns aí pelo teu trabalho. Vera Becker, obrigada, obrigado, Vera. Vera. A Ana também parabenizando pelo assunto. Aí nós temos que aumentar nossas equipes de profissionais, o CREAS, o próprio CRAS, que trabalha com a prevenção, o CREAS já com a violação do direito. A OAB está fazendo um bom trabalho também no nosso município em relação a isso. Aí é um conjunto de políticas públicas que, para ter uma eficiência maior, precisa daquilo que tu falou, né? De uma casa para acolher as nossas mulheres. Mas esse é um Sim. objetivo que a gente precisa traçar, né? Para alcançar. Camboriú ainda não tem, né? Camboriú, quando precisa acolher uma mulher, precisa pedir emprestada a Balneário Camboriú ou a outro município, né? Porque nós ainda não temos. E essa é uma batalha de todos, não é apenas Verdade. do Conselho Municipal da Mulher, não é Sim. apenas da Prefeitura, né? Que eu costumo sempre dizer que essa não é uma batalha somente do É da poder público, sociedade, né? da sociedade como um todo, né? Cada um fazendo a sua parte, eu acredito que a gente consegue, né? Que a gente Ô, Mirei, consegue as, fazer. as igrejas também têm um papel fundamental nisso, né?
As igrejas têm um Muito. papel. As igrejas têm um papel fundamental. Por exemplo, quantas mulheres, né, que buscam ajuda na própria igreja, né, para poder se aliviar daquele tormento que elas estão vivendo. Então, a igreja tem um papel fundamental. A igreja pode também, sim, contribuir com a questão de uma casa de apoio, né? Eu espero isso, né? Que a sociedade como um todo possa se juntar para a gente ter essa casa. Eu sonho com essa casa de apoio às mulheres em Camboriú, porque não temos. Por que nós temos que recorrer a outro município, né? Se a gente poderia se juntar como um todo e criar essa casa de acolhimento para as nossas mulheres aqui, seria maravilhoso. Vamos, que nem a Vera está falando ali, a gente vai agora nessa oportunidade de abordar esse tema tão importante, Miriam, levar para a Câmara de Vereadores, inclusive, a necessidade de incrementar o orçamento e colocar nas diretrizes orçamentárias recursos para estabelecer o serviço. De repente, o município pode entrar com a área, alguma entidade pode entrar com os profissionais, a outra parte do governo do estado, do governo federal, entrar com recursos para manter o serviço. A gente precisa ter um projeto para a gente seguir. E é em cima dessas ações que a gente está aqui debatendo que a gente vai melhorando e estruturando a política pública em favor das nossas mulheres. Eu preparei aqui uma perguntinha para você, porque eu acredito que isso deve ser uma realidade, né? Muitas mulheres, e gostaria que tu nos ajudasse falando, discorrendo sobre esse questionamento, que não é bem uma pergunta, mas passa a ter um valor de reflexão, então passa a ser uma questão para todos nós, né? Não é direcionada a Miriam, mas a Miriam vai poder falar. As mulheres ainda têm dificuldade de expor quando sofrem violência. Isso está ligado muito por a gente viver em uma sociedade considerada machista, ou as mulheres hoje sabe que procurar ajuda vai limitá-la na questão por não ter todo o suporte necessário a colocá-la numa situação ainda mais difícil, né? O que tu pensa sobre a realidade dessa mulher hoje que está sendo violentada? Tu acha que há esse problema ainda? Os números ainda não são maiores porque tem muitas mulheres que ainda sentem vergonha de abordar esse assunto ou pensam poxa, eu vou expor um agressor que às vezes é uma pessoa, é uma autoridade, é uma pessoa benquista na igreja, benquista no comércio, benquista, e eu não quero ser essa pessoa que vai destruir a família. Ou ainda existe aquela questão, pô, será que vale a pena eu me expor? Daqui a pouco eu vou ficar sozinha, não vou ter ajuda de mais ninguém, porque as pessoas vão me acolher para me ouvir, mas depois elas não vão resolver o meu problema financeiro, não vão resolver os problemas que vão vir pós essa denúncia que eu vou fazer. Poderia falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma angústia que as mulheres passam, né? Eu nunca sofri violência doméstica, nunca fui agredida, nem verbalmente e nem fisicamente por meu marido, né? Eu pintei as obras que falam sobre a violência doméstica baseado em histórias que eu ouvi, né? Em relatos reais que eu ouvi. Mas como eu havia falado no início, eu acredito, John, que a maioria das mulheres que não consegue denunciar, não consegue sair daquela relação, existe várias situações que aprende. Então, não é apenas uma situação. Ou seja, ela sente a vergonha, sim. Eu acredito que, assim como uma vítima de abuso tem vergonha de falar, a mulher que é agredida também sente vergonha. Se essa mulher for uma mulher cristã, que ela frequenta uma igreja, eu acho que ela sente muito mais vergonha ainda. Ela sente medo, porque ela vai se expor diante de uma comunidade, né? Ela pensa, eu acho que o sofrimento de uma mulher que vive em um relacionamento abusivo é muito maior do que propriamente uma vítima de abuso. Tu quer saber por quê? Porque essa mulher, ela pensa nos filhos, ela pensa na casa, ela pensa nos amigos, ela pensa para onde eu vou.
ainda que exista essa casa de acolhimento, ainda que exista todo um programa onde vai dar um suporte para ela ter uma condição para ela trabalhar, para ela se equipar, para ir para o mercado de trabalho, ainda assim existe uma turbulência nas emoções dessa mulher, um sofrimento que essa mulher passa, porque se ela tem filho, ela vai pensar aí, o que, que vai ser do meu filho? O que, que o meu filho vai pensar? Então, eu tento, às vezes, raciocinar com o coração. Tento me colocar no lugar dessa mulher como mãe, como esposa, como profissional, como dona de casa. Hoje essa mulher tem uma casa, ela vai ter que abandonar aquilo tudo, ela vai para onde? Ela não vai ter mais nada. Então, assim, é uma situação difícil para a mulher, né? A vergonha, o medo e as condições financeiras. Eu acredito que a condição financeira pesa muito, porque eu tenho conhecidas que elas vivem, ela não reconhece que ela vive a violência doméstica, que ela sofre aquilo ali, ela não quer aceitar. Por quê? Porque ela é uma mulher da sociedade, ela é conhecida, ela é casada com um homem que é conhecido. E se ela falar, se ela expor, quanta vergonha a família dela, entende? Então, é uma situação complicada. Eu acredito que é mais fácil para uma mulher da periferia denunciar do que uma mulher da sociedade, uma mulher rica, uma mulher que, de repente, ela tem uma boa profissão, porque tem aquela mulher que tem a boa profissão, que trabalha, ganha bem, né? Ela tem uma posição na sociedade, ela é bem vista, mas ela está sofrendo violência dentro de casa e ela não fala. Então, para ela é muito mais difícil tirar essa máscara do que uma mulher lá da periferia. A mulher lá da periferia, ela fala, ela grita, ela berra, a outra fica calada. Então, eu acho que cada situação é uma situação. Nós não podemos generalizar e também não podemos querer que essa mulher saia denunciando, porque eu acredito que não é fácil para ela. E aí que entra a questão dos nossos psicólogos, dos nossos terapeutas. Essa é a parte que eu acredito assim que é a parte mais importante, a cerejinha do bolo em toda essa situação, porque é através deles que essa mulher vai se ver, é através deles que essa mulher vai começar a raciocinar, é através desses encaminhamentos que o próprio CREAS faz, né? Que faz o grupo ali de... Me fugiu a palavra agora, meu Deus. Que eles reúnem todas as mulheres ali, né? Grupo reflexivo. E ali Sim. eles trabalham toda uma questão, vai fazendo com que essa mulher veja o quanto ela é abusada dentro dessa relação e vai fazendo também ela ver o quanto ela tem valor, o quanto ela pode viver sem esse homem. Então, assim, a importância do psicólogo nessa questão, para mim, é a cereja do bolo na questão de um relacionamento abusivo, aonde essa mulher vai buscar ajuda, como que ela vai falar, para quem que ela vai falar. Então, nós precisamos do profissional que vai orientar essa mulher, né? Ô, E eu Miriam, sempre tento... Oi, ô, pode Miriam, falar. a gente, assim, a tua maturidade, a tua transparência e a tua sinceridade, não só como uma artista plástica conceituada, que buscou, inclusive, um tema tão chocante, que é tratar sobre abuso sexual, violência contra a mulher, mas que tu também tem uma maturidade muito grande como pessoa e como mulher de entender que a casa de apoio por si só não é a única solução, e que as políticas públicas precisam ser executadas de várias maneiras, porque existe um público muito diferenciado que é vítima da violência, né? E não é só a questão de classe social, é uma questão que a nossa sociedade precisa discutir. E como muito bem colocou a Vera ali, quando já está instalada ali a violência contra a mulher dentro da família, a família já está destruída. Mas a Sim, mulher, ela sempre tem aquela fé, aquela esperança que ela vai salvar a família. Na última na última apresentação que teve ali da tua exposição na Câmara de Vereadores, foi na sexta-feira, tem ali uma sequência maravilhosa que traz certinho o acontecimento dos crimes contra a mulher.
foi só uma vez, ele estava muito irritado hoje, as coisas não deram certo no trabalho, ele não vai fazer de novo, e quando vai ver, ele deu um soco, quando vai ver, infelizmente, não pediu ajuda, acabou morrendo, porque o fato é que precisa ser discutido esse tema como uma política pública, mas não é um tema, e isso que eu achei interessante da tua fala, não é um tema só prioritário da prefeitura, é da sociedade, toda a sociedade como um todo. E mais do que isso, Miriam, tu traz para a gente aqui algumas questões que me chamaram a atenção. Primeiro, a gente precisa entender que a ajuda de um profissional é justamente para restabelecer não só o amor próprio, mas também o empoderamento para a mulher saber que ela não pode e não deve se colocar mais como vítima naquela situação. E muitas vezes a gente não precisa chegar ao extremo para procurar essa ajuda dos profissionais. Por quê? Porque muitas vezes o tratamento, a ajuda, o apoio, o suporte faz de fato restabelecer aquele casamento, aquela família. Porque a gente também entende que muitas vezes aquele agressor teve uma vida também lá na sua adolescência que foi agredido. Às vezes ele está reproduzindo algo, ele também precisa de ajuda, né? E muitas vezes a única pessoa que tem amor suficiente para ajudar ele a sair dessa condição é a própria companheira que é a vítima. Então, se conseguir salvar a família, ótimo. Mas para tudo isso precisa de profissionais. E por fim, eu penso que o trabalho que vocês fazem nas escolas, eu falo vocês porque tu não vai sozinha, tu vai com uma equipe, o próprio Manuel te dá o suporte, o conselho tutelar, os profissionais da escola vamos agradecer os diretores, os professores, né, que abriram a escola, a Secretaria de Educação que entendeu a importância. A gente está falando com uma geração que muitas vezes não tem coragem de falar, não tem coragem de dialogar, porque acha que aquilo só acontece na casa dele. Mas quando ele começa a ver que aquilo ali é uma realidade, ele, peraí, eu posso me agarrar aqui nessas pessoas que elas aqui vão me ajudar a resolver esse problema. E aí faz toda a diferença, né? Por isso esse projeto é um projeto que a gente tem uma admiração, um respeito, uma consideração enorme, porque ele traz um tema que choca a sociedade, mas que revela que nós precisamos, quanto sociedade, agir de forma efetiva para a gente mudar essa realidade. John, eu tenho uma frase que eu uso nas escolas, né, para os nossos adolescentes, porque a gente não entra lá só com a exposição de arte para falar sobre a violência doméstica e o abuso sexual, não. A gente leva também a arte, a gente está mexendo com a questão da cultura com eles, né? Certo. Então, eu acho isso muito interessante, porque daí eu falo assim para eles, né, que a arte ela tem o poder de comunicação não verbal. A gente não tem muito assim a habilidade, né, o hábito, né, de observar obras de arte. Mas isso a gente vai mudando à medida que a gente vai apresentando exposições de artes para a sociedade começa a olhar diferente para uma obra de arte. Ela não olha porque não tem, porque a partir do momento que tu começa a apresentar para ela, ela começa a observar. Então eu sempre digo assim para eles, né? A arte, ela conversa com você. Se você parar na frente de uma obra de arte, por mais simples que ela seja, ela tem uma mensagem para passar para você. Porque o artista, ele pintou aquilo, existe uma mensagem através daquilo que ele está fazendo. No meu caso, eu passo uma mensagem muito clara. Mas existem obras que compõem a exposição Violência contra a Mulher e a Criança, que ela tem algumas coisas, umas pinceladas e umas cores que faz com que essas pessoas pensem um pouquinho mais além. Elas faz com que elas possam refletir um pouquinho mais. Então, eu preciso, né? Eu preciso usar a minha vocação, a arte. É o dom, né? Isso é um dom. Para levar essa mensagem, porque eu uso a arte como um instrumento de justiça em favor de uma transformação social. Então, a arte, se ela tem poder para transformar também. Porque quando uma pessoa visualiza aquele quadro, eu tenho testemunhos de mulheres já
de idade já de acima de 50 anos que relataram pela primeira vez que foi abusada na infância. Após visitar a exposição de arte, ela se sentiu tão, assim, tocada, sabe? Pelas obras de arte, e ela se viu em uma daquelas obras. E ela mandou mensagem para mim, dizendo: Olha, eu estou te falando pela primeira vez, eu nunca consegui falar, mas ao olhar aquelas obras eu senti vontade de falar. Então, de tamanha verdade ilustrada nessas obras. E elas não são obras comerciais, né? Já teve pessoas que me perguntou: Miriam, tu ganha alguma coisa para fazer isso? Quero deixar bem claro para todos, eu não ganho um centavo para fazer isso, eu faço isso por amor. Eu faço isso porque eu entendi que através da arte eu sou uma voz no meio da sociedade, a voz de quem? Daquelas pessoas que não conseguem falar, daquelas mulheres que não conseguem pedir ajuda, daquelas crianças que não conseguem dizer eu fui abusada, me ajudem. Então, através da arte, a gente consegue ser essa voz e encorajar essas vítimas a buscar ajuda, buscar apoio, aonde existe apoio. A escola é um lugar de apoio, porque é as professoras que ouvem essa criança, né? É por meio dessa professora que a denúncia acontece, né? É por meio desse diretor, né? Que o diretor ele tem um papel fundamental na vida das crianças. É por meio desse diretor que o conselho tutelar é acionado para averiguar essa situação. Então, a escola tem um papel fundamental. Eu louvo a Deus pelos diretores, pelos professores, porque os professores são a segunda mãe, o segundo pai, quando é um professor que está lá na escola, né? É eles que acolhem, é Verdade. eles que conseguem ter esse olhar atento para essa criança. Por que que essa criança está chegando atrasada? Por que que essa criança faltou na aula? Por que que essa criança está triste? Por que que essa criança está chorando lá no banheiro? Então, é eles que vê, né? Então, o professor tem que ser louvado, porque é ele que consegue acolher essa criança abusada, é ele que consegue fazer esse encaminhamento para o conselho tutelar, para essa criança receber essa ajuda que precisa, né? Ô Miriam, tu falou sobre a arte, um tema tão sensível à sociedade e que você não tem, né? É um projeto que tu não está visando lucro. Mas eu penso que é o artista que tem um dom como você e tem esse chamado, eu acredito que tem uma contribuição muito grande, torna-se relevante e traz também para a sociedade uma forma de as pessoas refletir justamente num período onde a gente tem muito acesso a muita informação, a vídeo, enfim, a todo conteúdo que a gente quiser estar na palma da mão, a gente traz algo que, de forma indireta, está oprimindo muitas famílias, né? Está destruindo muitas famílias. E eu me lembro do dia que eu fui participar da exposição no trânsito, que eu fiquei segurando esses quadros num semáforo, e a gente olhava o olhar das pessoas, as pessoas baixavam o vidro, olhavam, algumas pessoas voltavam para ver de novo se realmente era aquilo mesmo, né? Então, é uma forma de usar a arte para fazer com que as pessoas pensem no assunto e também que as pessoas possam se envolver com esse tema. E quando você vê lá, está no trânsito segurando uma obra de arte lá no semáforo e você para com aquilo e tu vê uma lágrima escorrendo, uma pessoa batendo a palma, as pessoas filmando, as pessoas tirando foto, eu acho que isso aí é uma forma de você se sentir, né? Você não recebeu o dinheiro, mas você recebeu o reconhecimento pela sua ousadia de usar a arte para provocar essa reflexão. A Tatiana mandando mensagem: te admiro muito, Miriam. A gente também teve aqui a Luana parabenizando. A Michele também colocou aqui: suas obras são lindas. A gente vê a Lorena que entrou. A Vera botou: lindo seu trabalho, Miriam. A Maria dos Santos entrou. Eu fico legal que tem bastante pessoas que acompanham nossas redes sociais e que a gente conseguiu trazer um tema com uma pessoa que realmente faz a diferença nesse tema, camburense de coração, artista plástica que usa o seu dom, a sua arte. Então, assim, eu penso, não tem o lucro, mas tem uma recompensa enorme, seja no mundo espiritual, seja aqui entre a sociedade e seja na vida daquelas pessoas que se sentiram representadas, ouvidas,
que a voz delas, a vida delas está ali naquela obra e que muitos olham para isso e olham para trás que venceram isso também. A gente tem que pensar que a situação que muitos se encontraram já não se encontram mais, mas que foram pessoas que hoje têm autoridade para se envolver lá na sua comunidade, na sua igreja, na escola, para tratar de um tema que pode estar oprimindo outras mulheres, outras famílias, né? Sim. Uma coisa que eu acho lindo através da exposição é que a arte ela entra em locais que a gente não consegue, como pessoa ou falando, né? Que local é esse? Na mente das pessoas. Perfeito. Entende? Então, assim, ó, quando eu propositei criar essa exposição de arte em 2019, enquanto artista, eu criei a exposição Violência contra a Mulher e a Criança para chamar atenção. Era esse o meu objetivo. Objetivo. Vou chamar atenção através dessa exposição de arte, mas eu não imaginaria que viraria o projeto. Para mim, era só exposição de arte, que ia rodar por aí. E era uma exposição itinerante. E essa semana eu estava contando quantas exposições já foram feitas, já estamos indo para a 30ª exposição itinerante. Então, Que assim, legal. é bastante lugar, né, que a E gente já esses dias foi. recebeu mais um convite, né? Acho que para no Certa, né? Uma Sim, comunidade vamos aqui em ter os Camboriú. dois no CERTA, Que fazer uma legal. intervenção, vamos levar o Parabéns, varal de parabéns. poesia, que a gente não trabalha só a arte pintada, tem o varal de poesias também da Capaz, da Confraria de Artistas e Poetas pela Paz, que a gente faz parte. E o ano passado, no Agosto Lilás, a gente montou, né, vários poetas do Brasil inteiro mandaram textos relacionados à violência, ao Agosto Lilás, à violência doméstica, aquilo que a mulher sofre. Então, vários poetas mandaram os poemas e a gente criou um varal lilás maravilhoso lá na Que praça. legal. E eu tive hoje a informação de uma pessoa lá do Certa que falou que levou todas as filipetas do varal de poesia, né? Todas as poesias pequenininhas, levou para que os internos lessem, fizessem o trabalho através daquelas poesias, um trabalho de literatura. E ela falou que o resultado foi incrível. Então, através da literatura, você também consegue levar conscientização. Você também consegue tocar na mente, na alma desses homens, que lá só eram homens, e ela disse para mim, Miriam, a maioria deles foram homens violentos com as suas esposas. Então, se eles leram aqueles textos, de alguma forma eles foram tocados. Eles foram levados a uma consciência profunda de reflexão, através da arte, da escrita, da literatura. Então, é possível o artista usar o seu talento, usar a sua vocação artística, sua criatividade, para fazer alguma coisa em prol da comunidade. Eu recebi muitos elogios, eu recebi muitas críticas, recebo críticas até hoje. Muitos dizem, essa mulher é louca, que pintura feia, que coisa medonha, que coisa agressiva. Mas, cara, se eu não pintasse agressivo, ninguém ia olhar. Se eu não colocasse um homem dando um soco na cara da mulher toda ensanguentada, não ia chamar a atenção de que é isso que o homem faz com a mulher. Entende? Verdade. Se eu não pintasse lá a menina estuprada, não ia chamar a atenção do abusador de que foi aquilo que ele fez com aquela menina. Entende? Então precisa chocar para gerar essa reflexão. E dentre essas críticas, eu recebi críticas de colegas artistas que não concordam com a minha expressão artística de falar, de usar a arte para falar de violência. E eu até chamei atenção esses dias no Arte que Denuncia, postei uma foto do pintor, do Picasso, postei a foto dele lá, de uma obra dele que ele pintou, a obra Guernica. Por que ele pintou aquela cena violenta, a violência de uma guerra? Por que ele fez aquilo há anos atrás? Ele usou a arte, que era a vocação dele, para dar um grito, para dizer, olha o que vocês estão fazendo, vocês estão matando pessoas. E ele pintou também pessoas mortas. Ele pintou a cena da guerra para fazer o quê? Para dar um grito para a sociedade, para dizer, pare com isso. Olha o que vocês estão fazendo. E aí diz ali na história, né,
que a cidade que praticou aquela guerra falou assim para ele: por que que você pintou essa obra? Ele disse: não, não foi eu que pintei, quem pintou isso foi vocês. Caraca, Então, que resposta, hein? quem pintou essas cenas aqui não foi a Míria, foram os Tá? agressores dessas vítimas. Eu só usei o pincel para colocar cor nas atitudes deles. Eu só brinquei com as tintas para mostrar o que a sociedade está fazendo com as famílias. Foi isso, é isso que o projeto Arte que Denuncia é. E o projeto Arte que Denuncia, por onde anda, não tem fins lucrativos. Nós ainda não temos um patrocinador. Estou pedindo a Deus que ele toque no coração de alguém para que se levante um patrocinador para o nosso projeto, né? Porque a gente não vai lá na torneirinha e bota gasolina, né, com a torneirinha de água, não. A gente tem que ter o recurso para ir Tem um e custo, né? Tem um custo. tem um custo. Ir para Blumenau teve um custo, ir para Joinville teve um custo. Da onde vem isso? De algum lugar tem que vir. Fazem 3 anos que estamos circulando com o projeto, até aqui Deus tem nos ajudado, que nós temos ido e vindo, né? E Deus tem nos sustentado financeiramente. Mas chegou um Amém. momento, o projeto ele se expandiu um pouco mais, e nesse tempo a gente sente a necessidade de um patrocínio. E eu espero um dia alguém, né, nos olhar com um olhar de bondade, dizer, não, nós vamos ajudar esse projeto. Nós não esperamos grandes coisas, nós esperamos poucas coisas, porque a gente entende que é de degrau em degrau para chegar aonde a gente quer. Existe um objetivo final, né? Então a gente entende que Com é certeza. subindo os degraus que a gente consegue. E as dificuldades, elas nos impulsionam, sabe? As Verdade. dificuldades, a gente recebe um convite que é longe, meu Deus, como que eu vou fazer? É a dificuldade, mas ela me impulsiona aí. Sabe por que que ela me impulsiona aí? Porque eu sei que lá existe uma vítima que precisa ser encorajada por essas obras. Então é por isso que eu não paro, é por isso que eu não vou desistir. Por quê? Porque existe uma pessoa lá, que seja somente uma pessoa, que passe pela exposição de arte e olhe uma obra e naquele momento ela reflita, ela diga, poxa, eu vou falar sobre isso. Pronto, já valeu o meu esforço, já valeu toda a dificuldade que passei para cumprir um propósito, que é fazer com que essa vítima seja encorajada a pedir ajuda. Esse é o objetivo do Arte que Denuncia, não é apenas arte, é muito além de uma tinta. É muito bom te ouvir. Eu ficaria aqui mais uma hora e seria muito bom porque a tua contribuição, além de ter propriedade, ter unção, ter amor do que você faz, realmente demonstra claramente para quem está acompanhando a live, para mim que já conhece a tua história, que realmente tu fosse uma mulher separada por Deus para tratar desse tema. Eu louvo a Deus pela sua vida, Miriam. Miriam, 21 horas e 53 minutos, nós vamos estar Deu terminando uma hora. essa live. Quero te agradecer de coração por ter aceitado. Quero agradecer a todos que passaram aqui pela live, que essa live vai estar disponível no nosso feed ali no Instagram. Quero agradecer os comentários e quero te agradecer, Miriam, te dizer muito obrigado por ser essa mulher que você é, de fazer diferença em nossa cidade. E não é à toa que as tuas obras estão lá no nosso gabinete, né? Obras que retratam o nosso município de Camboriú. A gente está aí feliz da vida por estar com essa guarda. Eu sei que é por um tempo temporário, até a gente ter aí em Camboriú a nossa Casa da Cultura, para que obras como a sua e de outros artistas locais possam ter endereço certo para a sociedade camburiense lá prestigiar. Quero agradecer a Sula, que está dando os parabéns, a minha esposa, que acompanhou também, sucesso, Miri e John Lennon, a Tatiana, que mandou várias mensagens, a Vera, a todos vocês que participaram da live. Miriam, muito obrigado. Deus te abençoe. Vamos fazer uma outra live daqui para frente, separar aí daqui, passar algumas semanas a gente faz, porque é muito bom falar contigo. É muito bom ter em Camboriú pessoas que realmente fazem a diferença. Obrigado por tudo, tá? Vamos fazer apresentando as obras uma por uma, é legal. Eu que agradeço, John. Obrigada. Você é um grande incentivador das artes no nosso município. Eu te admiro muito também. Obrigadão. Beijão. Tchau, pessoal. Tchau, Miriam. Tchau, gente.